não devia ter aberto a porteira naquela madrugada, porque assim que a madeira cedeu, o barulho veio, mas não do pasto. Veio de dentro do celeiro. E quando ele chamou, achando que era algum animal, algo respondeu. E não era humano. Isso aconteceu no interior de São Francisco, numa região de roça onde o silêncio da noite não é vazio, ele é cheio de vida. Ou pelo menos deveria ser. Porque naquela madrugada não havia som de grilo, não havia cachorro latindo, não havia vento, só um silêncio pesado. E no meio dele, um barulho que não fazia sentido. O nome dele era João. E naquela noite, ele descobriu que nem todo som da roça vem de algo que você conhece. Eram quase 3 da manhã quando João acordou. De repente, sem sonho, sem susto, sem explicação. Ele abriu os olhos e ficou parado, escutando. Nada. E isso já estava errado, porque na roça sempre tem algum som. Sempre. Mas naquela noite, era como se tudo tivesse parado. Ele sentou na cama devagar, sentindo um incômodo que não sabia explicar. Tem coisa errada. Ele murmurou. João levantou, colocou a botina e pegou a lanterna. Antes de sair, olhou para a esposa dormindo. Pensou em ficar, mas ignorou. Abriu a porta e saiu. O ar estava frio, mas não era só isso. Era pesado. O tipo de sensação que faz o corpo ficar alerta, sem motivo claro. Ele apontou a lanterna para o terreiro. Tudo parado. Curral quieto. Galinhas imóveis. E os cachorros, em silêncio absoluto. Foi então que ele ouviu um som baixo, arrastado, vindo da direção do pasto. Mais especificamente, da porteira. João franziu a testa. E tem bicho preso ali, pensou. E começou a caminhar, passo a passo, a lanterna iluminando o caminho de terra. Quando chegou perto, parou, porque o som parou também. Ele ficou alguns segundos parado, o coração batendo mais forte. Algo dentro dele dizia para não continuar, mas ele ignorou. Segurou a madeira da porteira e abriu, devagar. A madeira rangeu, e no instante em que abriu, o som voltou, mas não do pasto. Veio de outro lugar. João virou a cabeça lentamente, a lanterna tremendo levemente na mão. E então ele percebeu. O som vinha do celeiro, um lugar que ele conhecia bem, onde guardava ferramentas, ração e às vezes algum animal. Mas aquilo não era som de animal, era irregular. Como se algo estivesse se movendo, sem saber exatamente como. Ele fechou a porteira devagar, sem tirar os olhos do celeiro. O barulho continuava, baixo, arrastado, constante. João deu um passo, depois outro. Cada passo parecia mais pesado, como se o próprio corpo estivesse resistindo. Mas sempre deve ser bicho. Ele tentou se convencer, mas não acreditava nisso. Ele chegou até a porta. A madeira velha, meio aberta, escura por dentro. A lanterna não alcançava o fundo. O som vinha lá de dentro, mais claro agora, mais perto. João engoliu seco e fez a pergunta que ele se arrependeria depois. Pá, tem alguém aí? Silêncio. 1 segundo, 2, 3. E então veio. Tem alguém aí. A mesma frase, mas distorcida, arrastada, errada. Como se algo estivesse tentando repetir. João congelou. O corpo inteiro travou. A lanterna tremia. Quem tá aí? Ele disse mais alto. Silêncio. E então, um passo, dentro do celeiro, pesado. Depois outro. Ele levantou a lanterna e viu, lá no fundo, 2 pontos brilhando. Olhos, mas altos demais, parados demais e completamente fora do normal. Os olhos se moveram e junto deles, o corpo. Mas não era uma caminhada normal. Era quebrada, como se estivesse aprendendo.
E então falou de novo. João. João sentiu o sangue gelar. Aquilo sabia o nome dele. E não havia ninguém ali que pudesse saber. A lanterna piscou e por um segundo apagou. Quando voltou, a coisa estava mais perto. E foi aí que ele não pensou, não analisou, não tentou entender. Ele virou e correu. Atrás dele, o som, passos rápidos, depois lentos, irregulares, como antes, mas agora mais próximos. João chegou na porta, entrou, trancou, respirando pesado. Maria acordou assustada. O que foi? Ele não respondeu, porque estava ouvindo passos, parando na frente da casa, silêncio. E então, 3 batidas. Toc, toc, toc. E a voz, igual a dele. Abre! João não abriu e nunca mais chegou perto do celeiro de madrugada. Mas dizem que em noites silenciosas ainda dá para ouvir algo se movendo lá dentro e às vezes chamando pelo nome. Agora eu te pergunto, você teria ido até o celeiro ou teria parado na porteira? Porque às vezes o erro não é entrar, é responder. Se essa história te prendeu até aqui, já deixa o like, porque isso ajuda muito o canal. Se inscreve, porque tem muito mais relato pesado vindo por aí. E me conta aqui nos comentários, o que você acha que estava dentro daquele celeiro? E se você quer mais histórias como essa, clica no próximo vídeo. A gente se vê lá. Boa noite. E cuidado com o que responde. No escuro,